Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de João. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Este relato de hoje, ainda estamos na 8ª da Páscoa, então estamos falando dos sinais, das manifestações de Jesus vivo, ressuscitado entre os discípulos. Esse trecho, esse relato como um todo, tem uma forte dimensão missionária, simbólico-missionária, ou seja, está falando de maneira simbólica sobre missão. Por quê? Porque está usando elementos que são comumente associados à missionariedade: rede, pesca, peixes, né? Aqueles que foram pescados em quantidade grande, enfim, é uma dimensão simbólico-missionária muito forte. E essa questão missionária também aparece, sobretudo nos evangelhos sinóticos, que também trazem esse mesmo relato. As redes apanharam 153 peixes, né? Essa rede cheia tem um significado, né? E o número 153 também tem um significado. Naquele tempo, se acreditava que 153 peixes, ou 153, era o número de espécies de peixes que existia. Significa, então, totalidade. Pescou tudo, todas as espécies, né? E qual é o assunto que esse símbolo está dizendo, está ensinando? É que todos, de todas as raças, de todas as nações, todos esses podem ser pescados, podem fazer parte dessa rede, podem vir na rede. Portanto, estamos falando da totalidade da salvação. A salvação é para todos, de todas as línguas, de todos os povos e nações. E as redes não se romperam, né? Ou seja, 153 grandes peixes e a rede não se romperam, ou seja, cabe, suporta. A igreja é este lugar onde todos têm espaço. A atitude de Pedro de ir pescar, num primeiro momento a gente vê, né, Pedro, eu vou pescar. Então parece que ele está voltando à vida anterior, né, quando Jesus chamou, Pedro largou as redes e foi seguir Jesus. Agora Pedro vai pegar as redes, como que voltando, no primeiro momento parece que ele está voltando à vida anterior. Ele com os outros, né, voltando à vida de pescador.
Então, na verdade, o trecho também nos fala disso, né? Que nós devemos seguir firmes na nossa decisão pelo Senhor e não voltar à vida anterior, quando nos sentimos com alguma tristeza, com alguma decepção, às vezes até decepção dentro da igreja, dá vontade de largar tudo, dá vontade de voltar a viver aquela vida antes de eu entrar na igreja, antes de eu ser firme na igreja. Outro assunto, Jesus prepara uma ceia para eles, né? Jesus prepara uma refeição para eles, Jesus dá de comer a eles, né? E ceia com Jesus sempre nos fala, sempre é um sinal para nos falar da Eucaristia, por mais que aqui se fale de pão e peixes, não de pão e de vinho, mas algumas palavras-chave utilizadas, né? Jesus tomou os pães e distribuiu por eles, são palavras-chave que são utilizadas na ceia eucarística. Então, é referência inegável à Eucaristia, ou seja, Jesus ressuscitado, que alimenta a sua igreja, que alimenta todos. Nós podemos ir a Ele, que Ele é o nosso alimento. E então, muitas vezes nós queremos, né, tomar iniciativas sozinhos, ir pescar com a nossa própria capacidade, como Pedro fez, né, de voltar à vida velha e querer ir pescar. Mas não podemos. O Senhor é o nosso alimento, o Senhor é a nossa força, e nós não vai resolver nada se nós formos pescar com a nossa própria capacidade, as nossas redes ficarão vazias, né? Se a gente querer também empreender grandes coisas na igreja com as nossas próprias capacidades, as nossas redes ficarão vazias. Quando então Jesus entra, quando o ressuscitado é presente, quando a palavra do ressuscitado está presente, então o resultado é muito diferente. O resultado ultrapassa qualquer expectativa humana. Senhor, hoje então nós queremos isso, nós queremos ter esse novo encontro contigo, nós queremos nos sentar à sua mesa, nos alimentar do teu corpo e do teu sangue, assim que possível nós voltarmos a essa vida eucarística novamente, e nós queremos também, Senhor, permanecer contigo, mesmo que tenhamos dificuldades e decepções, não queremos voltar à vida anterior, nós queremos sempre perseverar na tua graça, no teu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.